Olá. Boa noite. Vou subir? Eu vi com um cortezinho, vamos ver. Você sempre subir meu vestido cortado. Problema se calhar é mim, né? Você obriga todas? Por acaso está na direita. Hoje é nova internet, então hoje o problema é feminino. Se vai cortar é caminho. Já me falou, se calhar é mim. Dá mais um tempinho para mais meninos entrar. Yeah. Mal que foi o dia. Trabalhar no. Por acaso foi um bocadinho puxado. E de uma. Tá para hoje. Não sabia o que o corte. Eu queria para trocar de telefone próprio. Também acho. Ela do bilhete de meu corta. Nós responde lá nos comentários. Vamos esse de meu de Leida de Samariado. Se calhar ele meu, vá, então assume. Pode ser também vai cansar. Ah? Caso não. É mesmo que comendo ela, mas esse dia também vai cansado. Tamo juntos. Vamos tá tudo cortado. Não responde lá se isso dá cortado. Sim, para nós sentar troca próprio telefone. Ou de net, vá, afinal nunca sabe cozer. O problema é cada. Está me tudo na sono. Boa noite, meninas. Graças a Deus já. Então, Semana. mas ponto, não dá mais 2 minutinhos. Ué, de meu acelito. Não, é só uma aceleratriz. Tudo. Mas só às vezes que será um bocadinho de. Não, isso tá tudo doce. Obrigada, Miss. Doce. Vamos esperar mais 2 minutos? Sim, faz um tempinho esse menino estava até de ir ali para nós. Ok. Pode fazer um resumo de você que não fala na live passada. Sim. Uma Estou para me par. fala sobre nosso percurso como psicólogas e papel de psicologia e psicólogos na nossa saúde mental e não fala sobre nosso projeto. E onde hoje, a nos live, que ele começa o tema de hoje. Mesmo eu saber que é o tema de hoje? Então é. Quem está ali presente? Eu saber que é o tema? Manuela. Boa noite, todo mundo. Deixa eu partilhar ali com alguns meninos. Ah, é verdade. Obrigada. Meninos, partilha também. Chamem partilha também. Já aproveita partilha. Com quem aqui ainda cá está. Pronto. Enviado com sucesso. E tudo que se envia, ela participa ali, não está movimentado. Vamos ver? Também manda para uns X. Então não pude começar. Se me esquece que eu pude panha de começo, mas o mesmo te deixa sempre na canal do YouTube, nem os pude banhos, pude pode partilha, deixa comentários, sugestões, dúvidas. Exatamente. Estão prontas?
Pronto? Acho que sim. Ok. Bora lá. Meninas, hoje nós vamos falar sobre saúde mental. O tão famoso saúde mental. Hoje nós vamos falar, ok, então, o que é saúde mental? Você tem alguma sugestão para nós? Não podemos as esposas receber esta cá cumprimenta. O que é que vocês acham? A mim tem noção se a organização muita forma saúde mental, nossa saúde mental se relacionada com dinheiro, como sempre, nós tudo tem um conjunto de questões básico. Agora, higiene normal, algum filho, algum sapato, algum... Mas e minha orelha ali que está corta. É porque algum menino sou bem ali. Não. Sou eu que corte. Mas continua a falar, se o menino soube o direito. Ai. Mas a boca sou bem. Não. E ela perde, você perde fio da meada, licença, se boca sou bem. Mesmo. Não, mas continua, continua. Ok, então essa palavra. Ah, é família meu gosto. Eu desculpa, meninas, a minha troca de net. Troca de net. Então, se calhar. Ah, então agora tá bom. Ok, continuar. Continuando. Vai melhorar um bocadinho. Tem assistente depois se net tá passa. Mas, ok, você bem? Então, mas nosso turno tem um conjunto de emoções, mas nossa saúde e saúde mental está relacionada com maneira que não está nas emoções. Que emoções básicas que todo mundo tem, que alegria, medo, tristeza, frustração, raiva, que é emoção básico. Mas a maneira que não está lida com aquelas emoções dia a dia ali, que ele que está levando para não ter uma saúde mental bom ou mal. Se você está com algum problema de saúde mental. Quer acrescentar mais alguma coisa? Sim, e também, de forma geral, e saúde mental é aquele índice ou aquela maneira que nós não tá lida com desafios e dificuldades. Em caso assim, eu falava que eles lidam e como nunca sabia babô, é provável que não se repite. Lava, mas não tem problema. Vocês que ouvem na minha, soube na boa. Ou seja, é que ele não tem que estar sempre em dia, né? Não tem que estar sempre em forma para não lidar com desafios de vida, praticamente. Ou seja, se não só consegue superar obstáculos de forma razoável e normal, nossa saúde mental não pode falar, mas está em dia. Resumindo, ok? Para que se ele repete tudo que a tia falou, foi um coupe. Nós não temos problema, nós tudo não temos problema. E problema, assim, mas faz parte da vida. Mas a maneira que nós lida com ele que está mostrando. E um exemplo que tem ali é canto que vem aquela pandemia. Então, segundo dados de OMS, 1 bilhão de pessoas têm alguma perturbação mental e 25% de que ele vem para morrer pandemia. No começo, porque não tinha rotina, não se acostumado com rotina. Então, aquela pandemia vem mudando completamente a estrutura. E nem todo mundo que está preparado, porque é uma nova situação que se passa, chega em frente daquele, assim, nem todo mundo que está preparado. Então, naquele problema, 25% de população desenvolve, naquele primeiro ano de pandemia, desenvolve algum tipo de perturbação mental. Então, é aquele quebra de rotina que está levando a quebra de rotina, que se lida com emoções, sentimentos, está levando a desenvolver algum tipo. Às vezes é temporário, mas tem que se poder alastrar mais. E é isso.
Pronto, também podia acrescentar mais algumas coisinhas, ou seja, para não estar saudável mentalmente, não tem que estar conseguir sentir bem com nós próprio e também na relação com o outro alguém. É que a sua relação mais próxima, mas também na sociedade onde nos está integrado, tanto trabalho, dia a dia, colegas e afins, tá bom? E também é aquela capacidade que não deve ter de lidar de forma positiva com tudo coisas que acontecem conosco. Isso quer dizer que não tem que ser positivo 100%, ok? Mas pelo menos ao que nos está perante uma diversidade, não tem que ter aquele lado positivo. Então hoje, ok, aprendizagem que não pode trazer de lá. Uhum. Tudo coisa que tem lado mau, também tem lado bom. Mesmo que a sua aprendizagem já é um bom caminho, ok? E também tem a ver com confiança que luta tem que ter na nós e perante o nosso futuro que não só é à nossa frente. Com alguém pessimista que até consiga, por exemplo, escala ou dar passos em frente para o seu futuro. E se não consegue ter confiança e consegue driblar dificuldades e dar uns passinhos, nem que seja pequenote, que ela está fazendo parte de nossa saúde mental, ok? Uhum. Esse mata claro, corrupção, né? Mensa. Que a posição tem um outro. Então, que tem saúde mental. Porque até porque, se eu não falava na primeira live, e nossa saúde e mental também, tá bem, porque nunca tinha ele está refletido no corpo. Ele vai a partir de qual? Porque tem onde vai mais, ele começa a ver para nos comportamento e no corpo físico. Então, se a lei da flor, que tem saúde sem saúde mental em dia. Então, tá, e se a lei da fala já, tá mais tá fala sobre a importância que tem de, como ele fala, a importância de ter um bom saúde mental. Tá reduzindo o estresse na dia a dia, tá melhorando a condição física, nos relacionamentos com pessoas, com nós mesmos, com pessoas que estão ao redor de nós, no nosso ambiente familiar, na nossa fit mind, exatamente, utilizando, na nossa comunidade, tá melhorando a nossa produtividade também e nosso potencial como pessoa. Aquilo que é importante ter um bom saúde mental. A importância de saúde mental é essencial. E tá como nossa vida tá ser melhor. Exatamente. E nós podemos perguntar, ok, qual que é o problema que está mais associado com o que é mais frequente? Tem um monte, né? Tem um monte de doenças, tem um monte de patologias, tem um monte. Só que se calhar que mais notou é no dia a dia, por exemplo, a ansiedade. Uhum. Que massa. Exatamente. Não sou eu que corto, eu te vejo. Oh, meu Deus, enfim. Ou seja, também aquele estresse continuar, ou seja, o estresse que pode ir para a ansiedade. No dia a dia, não somos no futuro, não tem muita coisa a fazer, muito objetivo para não alcança, é normal que não passa por situação de estresse. Mas se for algo pontual, tudo bem, é normal que alguém está passa por ele. Mas se for algo continuar, pode prejudicar a nossa saúde mental. Ok? Por isso não tem que estar atento a isso. Também não sabemos a falar, por exemplo, de depressão. É um de que esse problema que, se calhar, tudo alguém já ouviu falar, né? Tá. Analisando perguntas assim, mais frequentes, segundo a MS, mais frequente é ansiedade e depressão, que é mais frequente na caso ao que se faz saúde mental, que ele então, mais frequente lá é ansiedade e depressão. Exato. Eu ainda se dá por corte, eu respondi lá, minha família não se dá por corte. E minha questão já que que me sei interage, mas tudo bem. Tentar? Bloque ali na alguns meninos que entram e fica assim. Uhum. Sabes? Dá transmitir. Acho bem. Ok, meninos, me pode fazer uma pergunta. Nunca sou a resposta, mas catita hoje. Quem é que nós achamos pode ser afetado, por exemplo, a nível de nossa saúde mental? Mas quem é que pode ter algum problema? Nessa pergunta? Não, desculpa. Não, e não, me leva uma pergunta ali, sim, sim. E já nem que você usa o flag. Essa pergunta é verdade, tem certas pessoas que estão mais predestinadas à depressão por questão de natureza própria, que ele é um de fatores e não tem fala mais à frente. Fatores que levar, que leva, e tem Fazer risco, né? fatores de risco, um deles é genética. Então, mais à frente respondeu. Obrigada pela pergunta, Natália.
mais à frente também responde. Tudo. Ok. Leida, já respondeu a pergunta que eu faço. Todos está sujeito, mas a mim como pergunta. Então, pensa te perguntava quem é que poderia ser afetado? Quem é que pode sofrer algum tipo de problema a nível mental? Uhum. Ali, ministra, todos está sujeito, ministra para todo mundo. Esse está tudo em acordo, todo mundo. Então, olha, boa. Então, desde que tem aquele estigma, não, que é só aquele grupo ali ou aquele grupo lá, opa, perfeito, ok? Todo mundo sabe isso. E diferença está na modo que não está lida com. Porque todo mundo tem um problema na vida. E que ele não sabe. Todo mundo tem um problema na vida. Você está falando, sou alguém lá, que alguém só passa por muito, muito mal. Tu está falando, a pessoa só passa mais bem. Mas, não, é a maneira que você está lida com. Ela busca um caminho de sair de aquele problema sem tem que afetar mais a vida. Então, Exatamente. mais uma pergunta ali. Uma dúvida. Quando que não pode falar pessoas que sofrem de ansiedade? Aqui também é mais pergunta que não tem fala mais à frente, mas só para dar uma indicação. Alguém que alguém está fazendo sempre é que a pessoa está com ansiedade. Mas dentro de perturbação da ansiedade, não tem vários tipos de perturbação da ansiedade. Que são, como eu falo, que alguém está com ansiedade, não está generalizar tudo. Mas dentro de perturbação da ansiedade, não tem vários tipos. E que lá, por isso que nós, psicólogos, psiquiatras, nós temos um livro onde tem um conjunto de sintomas. Então, tá e que tipo de ansiedade que a pessoa tem de acordo com sintomas de cada e persistência. Porque, às vezes, pode ser só um estado, porque pode ser só um estado que a pessoa está num momento de estresse e tem aqueles sintomas lá, então a coisa passa. Então, tem que conseguir determinar o que não é e sintomas e quanto tempo, persistência daqueles sintomas, quanto tempo isso dura. Então, ela não está conseguindo falar. Mas, às vezes, a pessoa simplesmente passa por um estado. O estado, quando passa e tem algum acontecimento, e na sua vida, então te levar a estar mais agitado. E que ele é normal mesmo. Que ele é normal. Bem algo novo, não está ansioso para o que acontecer novo. Então é que é fácil falar uma pessoa está com perturbação de ansiedade. Então é que é fácil nunca pode falar assim também a todo que é um conjunto de critérios. Mas, e fazer qualquer diagnóstico nunca é fácil, porque tem um conjunto de critérios que está usado para falar que uma pessoa tem tal perturbação. É que é fácil. Lá como está ouve, não está falando tipo vai alguém está duro que liga lá, mas na fundo aquela pessoa tem uma perturbação, mas é que rápido assim a olho nu que não pode falar é que lá não tem um conjunto de critérios, sintomas. Depois também analisando o job é que quadro e quadro para aquele para aquele lá. Agora assim foi para Dunia com a resposta. Leido, quer acrescentar mais alguma coisa? Sim, pronto. Tudo que a ti falamos é para não poder fazer diagnóstico, ok? Para não poder falar alguém, ok, ele está sofrendo de ansiedade X, não tem que estar cumprir tudo que esse critério, é algo que não tem a persistência no tempo, ou seja, não tem que estar fazendo tudo que a ti falamos. Agora, de nível, de forma geral, né? Horas que não há alguém com ansiedade, que é um episódio, por exemplo, particular. Ou seja, de repente tive, nós nunca sabemos como de cozer, mas nunca pude falar, ok, que alguém está sofrendo de ansiedade, mas ok, teve um episódio, teve um ataque, teve uma crise de ansiedade. Pois é que não tem que estar atento. Não tem que estar atento na sua reação, tá bom? A reação não tem que hoje tanto a nível físico como emocional. Mas de uma forma assim mais abrangente, o que é a ansiedade? A ansiedade é aquela nossa resposta biológica do nosso corpo perante alguma situação. Não sabe uma live de hoje que era para ali, mas já conheço pergunta, só vinha assim mais direito. Nós, normalmente, perante qualquer situação que para nós é desconfortável, surge na nós aqueles sintomas de ansiedade, ok? E a ansiedade talvez tem um certo nível que ele é bom e até um certo nível que te torna patológico, sim, por falar isso. Sim, por horas que não está, normalmente tem um estudo que está falando, mas horas que a ansiedade te aumenta, mas nosso desempenho também te aumenta. Só que tem um certo ponto. Por exemplo, a hora que a ansiedade chega ali, sim, nós não esqueci a palavra. Nossa capacidade, nossa produção, ou seja, nosso desempenho também está ali. Agora, se a ansiedade continua a subir, nosso desempenho está caindo. Você entende? Ou seja, só horas que nosso desempenho cai é que não está considerando que aquela ansiedade é mal. Porque é que começa a afetar no nosso desempenho. Exatamente. Dia a dia, nossa vida,
Nos dia a dia, começa a afetar de maneira negativa, aí já outra flame pode ser e patológica. E aí que já respondendo e facilizada, porque você tem um nível da cidade que é benéfico. Exato. Tem ansiedade que é bom e tem aquele parte que é mau. Ou seja, antes de a gente chegar na ansiedade não está falando stress, que tem, está falando, é o stress e de stress. É o stress, é aquele nível que é bom, que está deixando mesmo, com bom desempenho. Horas que vai para o lado negativo, é de stress. Lá já, nossa produtividade tende a descer. Ok? O que não tem que estar tá fazendo hoje, ok? Até que ponto que não tem aquela ansiedade que é bom, que não está ter melhor desempenho, não tem que estar tá aproveitando, não tem que estar tá intensifica aquele sentimento. Horas que não já me sair prejudicando, tem que estar tá tenta diminuir aquele sentimento que é para que prejudicando na nossa atividade no dia a dia, ok? Nunca sabe se foi claro, se me entende. Eu entendi mesmo, eu deixo a resposta lá, que ainda cada conseguiu já, mas se os senhores entendem, ou se os querem para explicar mais uma cozinha. Portanto, ou seja, pode também estica ali já mais um bocadinho. No que está surge a ansiedade? Imagina, perante uma situação, né? Uma situação, imagina uma situação qualquer que te deixa desconfortável. Que é alguém que normalmente ele é ansioso, horas que está perante aquela situação, o é que está sente. Está sente aquela sensação, mas está perante perigo. Exato. Ele fica alerta. Se o corpo está por pensa que ele é uma situação que está causando perigo, é desconfortável para mim. O é que surge a partir daí? Já que alguém tem que ele entra em estado de alerta e tem esse pensamento, ele começa a ter sintomas que podem ser somáticos, comportamentais ou perceptivos. Ou seja, ele pode sentir frio, ele começa a transpirar de mão, ou começa a transpirar mesmo no corpo, e o comportamento é calmo, o comportamento tende a fugir. Nós, ao que nos está perante algo que é ameaçador para nós, é normal, né? Não fuge, é nosso instinto de sobrevivência, não está fuge. Então, aquele que e alguém ou que também está sofrendo ansiedade, está sentindo. E normalmente, que alguém ali, esta tenta evitar 100% aquela situação que está causando ansiedade. E a partir daí, que aquele alguém fica sempre dependente de terceiros para fazer alguma coisa que, por exemplo, a mim está fazendo na minha dia a dia tranquilo. Vale. Não sei? Uhum. Também, exato, está no saco dúvida, eu fico dúvida ou não. Mori. Já nas que saco dúvida, depois eu estresse e distresse, se essa ser dúvida ou não, que será para explicar. Ah, é para explicar, perguntar lá se é para explicar, não torna bem. Hã? Pera, deixa eu responder. De qualquer das formas, é o stress, é aquele stress bom. Ou seja, imagina horas que tem um campeonato. Eu falei assim, Hã? essa foi etiquetar, analisando. Ah, ok. Pronto, então eu entendi que é que de qual que é a diferença. É o stress é stress bom e de stress é stress mau. Ok. Bom, e já remetendo a pergunta aqui, Natália, basicamente, Ninguém entendeu? soube? Não. Entra nessa bem sabendo. Que ele é triste, bro. Isso também falava de fatores de risco. Ah, ok, sim. Aqui, Natália, por natureza. E tem a... Ai. Ai, meu Deus. Mas acho que já não está na minha casa. Ah, essa é Já, né? a bolsa. A me subiu mais com uns cortes também, tá bem. Mas ignorando, pode falar. Desde que me subiu. Ok, mas ele sabem falar alguns fatores de risco que está levando e a desenvolver tem muda de lugar então, a isso não é bom sítio, meninas. Próximo live então muda outro sítio. A mim, live passado muda, agora você muda, já não é mais para próximo live, tem que estar muda. A segunda quinta vai mais pronto, ok. Ok. Então tem alguns fatores de risco que pode, bom, se não tem água no nosso organismo, que te leva
a depressão. Tu tem predisposição biológica que está levando a depressão. Me faz a pergunta. Uhum. Nós tudo não pode ter aquela predisposição ali, e genético, não pode ter. Agora só que pode, e Manifesta. algo que está dispoletal ou não. Para cá depende só de um fator, tá? Depende também do fator cultural, tá? Depende de sociedade onde que você está incluído e de dia a dia, tá? Depende de muitos outros fatores. E tudo junto pode fazer com que ela manifesta no corpo, ok? É uma combinação ambiental e uma combinação de fatores. Desculpa, Helena. Tranquilo, me encaçou mais, força. Eu não soube conseguir falar que as combinações de fatores biológicos, fisiológicos, psicológicos, sociais, econômicos que te levam a... Ah, esse não escrevi nada. Não, ligação direito não. Fala, Leida, fala bom. Os afanhosos é um conjunto de fatores, né, que está associado e que está levando a dispoleta e tal doença mental ou tal perturbação. Por exemplo, que até depende só de fator genético. Vamos dizer, se só fator genético e a nível, por exemplo, familiar, social, econômico, está tudo ok? Tá nada, mas hoje tá planeta mais seguro. Olha, ok? Porque nunca que tiver sofre, por exemplo, nem de depressão, nem de ansiedade, nem de nada. Mas se própria cultura, ou se própria sociedade não está integrada, ou então outros problemas que surgem no dia a dia afetam, começa a te afetar, está fazendo com que desperta também aquele parte biológica. Então, a partir daí, está surge tudo e qualquer doença que pode estar predisposto a. É um conjunto, sempre um conjunto de fatores, é que nunca só um. Uhum. E também vai depender de acontecimentos que acontecem no dia a dia ou há uns tempos atrás. É sempre uma combinação, ok? Ah, eu sou mal que começa a falar que eu nem te tá corta. Gatinho não tem que estar falando açúcar. Nunca fala, então. Não tem que estar falando, tem que estar falando. Por ir Ruter. Então, se calhar gosta da melhora. Tem assistentes, né? Obrigada. Então, para não falar então sobre fatores de risco de saúde mental, nunca sabe se eu sou bem direito também, se eu sou soubinho, falando para uma coisa ali grave. Pronto. Amanhã se paga a menina Luz. Ai, Meu Deus. aquele são. Beleza. Não exercita a nossa saúde mental. Que ele é bom possa fazer no Rio. É sempre. Então, Ai, ai. Ok. Então, me falava mesmo uma combinação de fatores biológicos, psicológicos, sociais, econômicos. Então, dentro disso, não podia falar. Não podia abuso de álcool e outras drogas, porque não tem perturbações que derivada do consumo de álcool e outras drogas. Não tem também situação de pobreza também pode ter alguém e desenvolve. E, segundo dados e OMS, que os países mais pobres têm tendência da pessoa a ter mais problemas de saúde mental. E, ao mesmo tempo, também que os que têm menos condições de tratar de saúde mental. Então, de qual eu amei dos extremos. Eu e pessoas com problemas de saúde mental, mas a resposta para cura, para ajuda é pouco. Quando tem rejeição de pares também, que nos amigos, não tem injustiça, discriminação racial, violência, delinquência. Acho que é coisas que às vezes na nossa que tipo sofre bullying, violência, para alguns alguém ao que passa por ele só consegue isso, mas nem todo alguém tem a mesma capacidade de resposta, tem o mesmo mecanismo de defesa para combater a situação, né? Então, tá acaba para acumula e também. E também um exemplo mais outro que não tem ali é guerra, por exemplo, na Ucrânia, então não podia, se não vai pegar as pessoas que estão em saúde, é uma estresse, nível emocional e de saúde mental, e que as pessoas estão num nível caótico. Então, tudo é fatores que influenciam a nossa saúde mental. Mas a sociedade, basta na sociedade, relações com pessoas, coisa que está acontecendo na nossa dia, que nunca pode, infelizmente, não combate, evita,
Então, tudo que ele está influencia na saúde mental. Eu estou bem direito, gosto nisso. Eu gosto de ouvir direito e para mulheres também eu ouvi direito, certeza. Gosto de estar no bom sítio, então. Acho que eu ser também muito sítio. Também luto e solidão, conflito familiar, abuso e violência, falta de sono, tudo que ele está contribui para nós e pobreza de saúde mental, para causar algum problema mental. Nunca sei se eu falava também, por exemplo, violência na família, ou seja, eu falava que me como que subir direito, e próprio aquele desvantagem, por exemplo, educacional, também tudo pode contribuir para aí. De tudo que eu falei, que é alguns que nunca sabe se eu falei ou não. Não, tem desemprego, é um monte de fatores nisso, é um monte. Lista é vasta, ali não dá uns exemplos, mas depois mesmo, não também deixa nós com slides de apresentação, assim, para nós, às vezes é bom que não consiga estar hoje, coisa assim, que a mim sim, é bom que não consiga estar hoje, que a mim para mim fazer live, não dá para parar minha cabra ali, porque é bom que sempre está escapa. Então, quem quiser, e depois nós sabemos ser um hoje, nós podemos ler, identifica com alguma coisa. Agora, a gente fala de sinais de alerta. Meninas, em relação a fatores de risco, está tudo ok? Alguma dúvida? Se não está passa por tudo. Ou seja, resumindo e concluindo, quase tudo pode ser um fator de risco, ok? Por tudo que pode afetar-nos de alguma maneira, pode contribuir para nós, não para a nossa saúde mental, não para ter alguma doença mental. Só mas está ok? Sim. Depois sauna risco. Se fazer alguma pergunta? Depressão na criança. Nunca sabe se essa pergunta se é um fator de risco ou não. Lisandro, faz a pergunta mais estendida, sim. Ou pelo menos você pergunta, mas nem isso, filho. Não. Acho que bom fica opa, da direita de mim fica com desvantagem de vídeo okay. Mas enquanto isso, se está tudo ok na sinais e na fatores de risco, não está passa então para sinais de alerta. Então, porque começa bom, depois então, vou falar comigo. Você pode falar de alguns sinais. Ah, ok, sinais de alerta, né? Claro. Então, meninas, é super importante que nos está sempre atento a nós, alguém que está mais próximo de nós, né? Se não de alguém com algum comportamento que lá antes ele quer assim. Então, que ele é um motivo de nos estar, ok, de nos estar alerta, amor, pode ser que isso aconteça alguma coisa. Amor, alguém horas que muda drasticamente seu comportamento, sua maneira de ser, sua forma de agir no dia a dia, amor, alguma coisa acontece. Então, amor, que não pode saber se coisa acontece ou não, se aquele alguém está direito ou não. É falando com aquele alguém, ok? Amor, e também, muitas vezes, gosto como redes sociais está em voga, né? Através de posts que o menino está fazendo na rede social, é capaz de meninos dar ali algum indício, alguma coisa que sabem. Por exemplo, o menino pode partilhar fotos com as frases mais assim, tipo, coisas mais sentimentais, mais tristes. E quem os sentimento, por exemplo, se alguém que tem confiança com ele, que se preocupa com ele, de entrar em contato, de perguntar, e onde é aquele post que eu vou fazer, está tudo direito com o não fica preocupado. Menino, que ele tem mal nenhum, ok? E é muito pelo contrário, é bom para se alguém está mal, né? Se tem alguma coisa que está perturbando ou já alguém está preocupado com ele, é um motivo que tem de que, ok, então chamei hoje assim por ter uma ajuda licenciada, ok? Então, principalmente no comportamento, é super, super, super importante não estar sempre atento, sempre que alguém tem algum tipo de problema, algo que se corre direito, é normal que não muda nosso comportamento, né? Então, portanto, nós tenta ser um bocadinho, se calhar, mais sensível naquela parte de hoje o comportamento. Se é alguém que está ligado a nós teu, de repente vira que está ligado a nós mais. Se é alguém que está arriba teu, que gosta de piada, de repente fica um bocadinho mais encanhado, que está rica, está fala teu.
também eu fico atento. Se é alguém que gosta de sair, de divertir, de repente, para, fica cá, sair, é bom muito alguma coisa, está lá. É bom muito alguma coisa acontece. E imagina que acontece nada, simplesmente alguém decide mudar. Ótimo, mas pelo menos nos perguntar, nos fala com eles, o acesso direito. Como se nos deixa coisas estende, coisas acumula, e mais para frente fazer alguma coisa radical, eu só faço fogo, e passando tudo para debaixo de hoje, nunca hoje nada, nunca fazer nada. Você entende? Basta só não se atentar. Ah, ok. E também pode ser outro tipo de comportamento. Por exemplo, alguém começa a beber, ou tá fuma, ou tá usa alguns tipos de drogas. Algum comportamento que alguém antes que tinha. Uhum. E de repente tinha hoje, ok, mas aquele alguém muda radicalmente. Exato. Estar atento a aqueles pequenos mudanças, aqueles pequenos sinais que alguém pode dar, ok? Nem sempre nunca estar para por ser um sinal tão súbito que está passando despercebido. Mas se alguém que não conhece direito, não pode entender alguma coisa. Ou até na maneira de fala conosco, que alguém ligando, ou não liga alguém, não sabe, com conversa, mas alguém só um bocadinho mais embaixo, não pode tentar explorar para não olhar se está alguma coisa por detrás disso, ok? Ok. A missão com medo continua porque eu gosto do bem. Não, eu gosto do meu direito, continua, continua. E Lisa não tem ali e falta de vontade ou desejo na fazer algo que a pessoa normalmente gostava de fazer, tipo se aquela pessoa gostava de sair com amigos, fazer atividades já que gosta, e hobbies, e aquela pessoa a partir de um certo tempo para e muda completamente já, que as atividades que está tomando interesse já, que está tomando nenhum interesse também, é um sinal de alerta, não fica atento e fala, ok, Fala gostava tanto disso, mas aquilo, eu gostava tanto de sair com nós, digamos, na julga, e já tem 2, 3 semanas que está saindo, alguma coisa sei lá, mas não vai jogar. Então, mudanças na atividade, na atividade que a pessoa está fazendo diariamente, que e, costume a pessoa fazer. Também é Sim, ou seja, ali a pessoa pode evitar algumas situações que antes está fazendo, ou então é pode isola socialmente. um. Ok? Ele não tem que estar, por exemplo, atento. Mas também não tem que estar atento a alguns rituais que pessoas podem adquirir de repente. Imagina ser um alguém mais descontraído e de repente começa a ser um alguém mais preocupado com tudo a se volta, com tudo, com o futuro, com o presente, com o que acontece ali, com, por exemplo, até higiene de local onde que está. Se uma bem pandemia ali, que ele é normal que nós tudo desinfetamos, lava tudo e afasta um bocadinho, ok. Mas se que ele persiste, mesmo gosta que não está mais descontraído, não, já alguém continua com aquela necessidade de ter tudo limpo, tudo organizado, é em excesso, ministro. É Ah, claro que é normal não ter tudo limpo, tudo organizado, mas se eu mal que aliança tem tudo em excesso, é algo que se preocupa e que só passa a nível normal. Ele também é um sinal que não pode estar um bocadinho mais alerta, ok? também, se me oferece mudança meio de higiene, que aquela pessoa e passa agora da liga, toma um banho, por exemplo, lava um cabelo, que a pessoa fica um bocadinho. Não talvez uma palavra, mudanças de hábito. Quando aquela pessoa se gostava de tomar banho, passa a tomar 1, 2, 3 dias, 4 dias sem tomar banho. Também, mudanças de apetite e de sono também. Pessoas passam a comer menos, outra comer mais. Eu, exatamente. Também de sono, passa de sono regulado, dormir mais, E também de humor, mudança de humor. Se me falava banhoso de forma mais extensa, se era um alguém mais sociável, mais simpático, mais descontraído, e depois começa a ter uma oscilação de humor, também é importante não estar atento a isso. Mas lá está, panhos, e pode identificar que esse sinal ali é alguém que nos conhece direito, minimamente bem. Portanto, que cada um de nós não tem que estar atento a quem que está à nossa volta. Às vezes nem é fácil, é que é fácil, vamos nos preocupar com nos vida, com nos dia a dia, com nos problemas. Então, problema de outro alguém pode passar no ao lado, não quero para, né? Mas é sempre importante não ser um bocadinho mais flexível, tanto não preocupa com nós, mas também não preocupa com nós próximos. Tipo, nos amigos próximos, nos irmãos, nos familiares próximos. Ou seja, aquele alguém até pode ser vizinho, mas um alguém próximo que não pode considerar como família. Não está um bocadinho atento a ser dia a dia e coisas que estão acontecendo que podem afetar e que nós não pode, né, jurar de alguma forma. exato.
Tem mais alguns a acrescenta? A minha lista que tinha, já vou falar, já vou falar. Não, e tem um monte de outras coisas também que não pode falar, que são coisas assim, se calhar mais específicas. Por exemplo, não pode hoje alguém imagina de repente tá tendo aquele medo mais intenso, por exemplo, medo de estar na cor que tem muito alguém, ou medo de estar num cor aberto. Que ele também é coisas que podem acontecer derivado de outra situação, mas se nós repara, ok, que ele quer algo normal naquele alguém, de repente tem isso, ok, nós pode apontar como, ok, um sinal que não pode estar um bocadinho mais alerta para que pode acontecer algo no futuro, tá bom? Meninas, alguma dúvida em relação a sinais de alerta? Nós tem alguma coisa mais para acrescentar? Se alguém perto de nós, próximo de nós, se apresenta algum de que sinais ali, ou outro, nós podemos deixar ali na comentários. Transmite para a Leida. Sim, por comentários não se acho bloquear, que tive bloqueando, nunca sei. Ele nem desculpa, nem que sai mal que desbloquear. E calhar, próxima sexta-feira, bom que tem inicia a live. Vamos ver se precisa melhora. O barco privilégios pagou. Ai, meu Deus. Dúvidas, meninas? Perguntas a você se dúvida, porque deve que estou vendo também. Meninas, não tenho dúvida. Eu sou em direito. Ah, já passei lá de que maneira que não pode cuidar de nossa saúde mental. Por acaso, tem uns dicas ali, para dicas de maneira que não cuida de nossa saúde mental. Não adota uma alimentação saudável. Exercício físico. Rotina de sono. Qualidade. Oh, botou ele dentro da boca. E ele é importante. Não hoje é com quem está rodeia. Quem é que próximo nós, que ele é muito importante, meninas. Que para nós fazer terapia para morrer alguém que me se faz que faz, ok? Nós rodeiamos de alguém positivos. Tem hábito de falar mas relacionamento com alguém em cima do elevador. Ou te levou para arriba, ou te levou ladeira abaixo. Então, aquela rotina de sono é capaz mais, né? É como para mais. Que ele é um caso à parte, sobre a rotina de sono para a mãe. Ele é um caso à parte. Não, aquele dia, mãe, eu desculpa, mãe, os dias para nos aguenta a pressão, o que ele quiser, eu desculpa. Mas lá está. Privação de sono está ligado a um monte de problema. Pai, nós desempenham esse papel para a mãe poder dormir mais chill, mais direito, né? Pelo menos 7 horas de sono, no mínimo. Nós dividimos noite. Hoje, alguém fala assim, ó, que elevador estraga. Bom, se elevador estraga, lá que é bom sabe o que é que você está no elevador trancado. Ali que é mais importante ainda, sabe quem está preso com quem, é? Se era por boa palavra ou não, se era por ficar lá estancado, se mas está. Ai, tá mesmo. Isso também é tempo para meditar. Exatamente. E também é super importante também. Para praticar amor próprio. Claro, aumenta a autoestima, autoconhecimento. Será que social é bom para a saúde mental? Mode. Se ser social é bom para a saúde mental. De mesma forma que é bom para a nossa saúde mental, também é mal para a nossa saúde mental. Não tem que estar saber balancear, não tem que estar saber até que ponto que essa ser benéfica e até que ponto que não, ok? Ora, se as meninas... Equilíbrio, tudo é questão. Ó, conheço que as meninas estão ostentando, sei lá, com boa vida. Canhos fica triste, para morinha só também está corta lá trabalho, também que tem tempo nem de vestir roupa chique, nem de fazer boa maquiagem. Canhos se preocupa, ok? Ou conheço até tempo fazem, mas na dia a dia se cada. Canhos pensa meu dever está sempre chique, tá? Lá no já um foto lá de que foi na rede social de uma menina que estava em Photoshop de foto linda, maravilhosa, e depois completamente de coisa sem Photoshop. Então, foi assim, que ele é bom sinal para alguém hoje, que nem tudo que botou na rede social é cair. Não só tá mais cara, bem, mas depois tem aquele conforto de realidade.
É que na rede social não tem filtro. Por acaso, não esqueci, foi, Cati. E também esqueci, né? Mas Devia falar assim, cozinha chique, né? Nisso, rede social tem filtro. Rede social não pode escolher, é que não mostra, né? Agora, não nos vira. Nunca tá, nem tudo nunca pode controlar o que está acontecendo com nós. Nos dia a dia nunca tá controla. Nós simplesmente não tá levanta de zero com um objetivo, mas não pode chegar no outro objetivo tudo trocado. Então é bom não saber aceitar coisa que não está vivencia na dia a dia e usa a rede social só para relaxar, se calhar. Uhum, Ok? E para adquirir algum conhecimento e para trazer informação positiva. E não para não iludir nossa cabeça, ok? uhum. Nós, tudo nós é bonita na rede social, exatamente. Claro, quem quer que é bonita? Ai, ai. Ai, eles andam fazer uma pergunta ali, ela para marcar algumas questões de fatores de risco de se influencia na depressão e para crianças. É mais ou menos pergunta assim, ou pergunta se criança meta desenvolve e depressão. Claro, e depressão pode atingir, né, tudo idade, é que, né, claro que bebê não, né, mas criança sim, pode atingir, até, por amor, imagina se uma criança que ambiente familiar é caótico, que Exato. é um fator de risco, certo? Imagina se uma criança que na escola está sofre bullying ou outro tipo de maltrato, é um fator de risco. E Imagina, bullying e abuso sexual é um dos fatores que desenvolve. Exato. Foi tanto de nunca entendi nada que falou, mas ok. não, pensa ali mantinha a percentagem de Ah, ok. e sexual e bullying e uma principal causa de depressão na criança, mas afinal que tinha percentagem ali. Mas civilizando, está desenvolve sim. E uma boa parte de adultos só que bem e diagnosticado com depressão na fase adulta, sintomas já começam lá de criança. Exatamente. Que alguns bem ela está lá de infância. Então, sim, criança está desenvolvendo sim depressão. Como tudo que não está vivo desde o momento que não começa a entender algumas palavras, tudo que ele está forma nas memória. E se não vive alguma situação mais marcante, alguma situação que de alguma forma prejudicando, não pode nem que desenvolver depressão ou outros tipos de patologia na infância, mas com medida que o tempo está e tempo tá passa, não está desenvolve, dependendo de coisas que vêm acontecendo, tudo que é esse problema que sabe ali dentro de nós encaixar pode despoleta, É ok? gatilho, para gatilho. Eu Exatamente. gatilho. Olha, Lida, se calhar é bom, interessado em falar sobre redes sociais. Me comenta ali que eu sobre redes sociais, olha, mal que está influenciando. Mas que está influenciando na nossa saúde mental ou influenciando na dia a dia? Dá tudo, mas saúde mental principalmente porque aquelas comparações por mim, tudo XPTO na rede social, afinal, Sim, ou imagina, a rede social é aquele mundo que não tá gostava de ter, né? Não tá gostava de viver, ba. Ó que não é ministro chique, ministro tá frequenta, se me gosta que se namora próprio. Que ele não desabafo também que sempre faz com os meninos. São, não sei onde é certo, menino. Tá frequenta os hotéis chiques, com as bebidas chiques, tudo vestido chique, todo fim de semana. Daí pensa, amor, a boca ficou chique lá. É claro que é caro, né? Agora alguém com um ordenado mínimo deve estar pensando, amor, que tá conseguindo levar aquele vida lá. Paga renda, paga luz, paga água, paga estudos, ou sei lá o quê. E mais ostentação de que ele vira lá. Bom, pode ser possível, mas é uma coisa que tá hora e pensa. Meninas, senhores que essa terapia faz isso, que nos preocupa. Agora, se nós dá um mês ou de 3 em 3 meses nós conseguimos mimar as próprias cabeça, ótimo, é bom. Mas é que aquele coisa de tudo fim de semana, por exemplo, catará. e Se não depois, está realista, catará. depois meninos, não se realiza, ninguém quer saber muito bem, mora que se vidas são um lástima na rede social. É, Ninguém quer ser um boi para já minha vida, mas já basta real. Agora na rede social está apoio também, mas usa, minha vida será um lástima, não. Tem que ser muito corajoso para alguém vai apoio. é. Pois assim, assado, cada apoio, babe. A mim,
Então, meninos ganham ilúria, ok? Ora, senhores, a ministra ostenta, ok. Nós podemos ter ideia para nós fazer mima nas cabeças, um beijo por acaso, horas que condições dá. Mas é que para nós sentir necessidade, né, de fazer isso, nós rotina. Uhum. Vamos ser realista, né? Se não tinha um ordenado, se calhar, mais choruro, né? Tá dava. Agora, nós não temos que estar vivendo dentro de nossa possibilidade. E que ela da causa, ó, que não se- e comparações também, tá ligado? Não sou a pessoa que vive-se, aquele estresse, aquela angústia, aquela ansiedade também. Frustração. Ah, também, que ela também tá causa, vai ser pior para nós ainda. Mas pior ainda. Portanto, cá não fazer comparação, porque nunca sei background de pessoas humanistas. Então, cá não faz comparação, cá não exige vida de alguém, também nunca sabe. Quando é que isso passa? Olha. Portanto, Tra felicidade, aquele coisa bom dentro de vida que nós temos, ok? Se nós pode conseguir mudar um bocadinho de nossa realidade, nós muda sim, não muda. O objetivo é sempre muda. Mas dentro do que é normal. Nada de que está bem prejudicando, por exemplo, mais à frente. É com um bocadinho de responsabilidade. E um bocadinho de pé assente na terra também, né? e tipo, e assim de um resumo, minhas, também ali nunca sabemos ser franhosos, também da frente, mas nunca pude ter. Mas a nossa saúde mental está sempre bonito, lindo. Porque minhas coisas estão acontecendo na vida. Infelizmente, coisas estão acontecendo na vida coisas nunca pude evitar. Mas a maneira que nós não lida com ele, lá que é importante, nós não lida com ele, não tem inteligência para não lidar com as emoções, para não saber como manejar para aquilo que está afetando. Então, nunca tem fanhoso Emocional. para ter saúde mental espetacular e para uma experiência num problema na vida. Mentira. Infelizmente, que ele nunca pude falar, mas todo mundo, mas ela mais tarde, todo mundo apanha um choque. Agora, mal que lido com o choque, ele é bom. Portanto, nós fica atentos. Se nós passa por uma coisa, nós fala, nós está atento aos amigos, aos colegas, aos próximos. Atento se muda algum comportamento, fica atento, porque às vezes as pessoas sempre dão um sinal de alerta. Às vezes não está desligado, como nunca está hoje, mas as pessoas sempre acabam para dar um sinal de alerta. E é importante entender a forma que não te avalia a situação ou acontecimentos que te acontecem conosco, ok? Ou seja, tudo que usa te afetar na medida de importância que não te dá. Uhum. Como disse, algo acontece, imagina, acontece comigo, acontece com a ti. Mas significa que pensa naquele que usa, dá teu importância, te afeta mais teu. E quanto mais o pensamento fica dele, mais você cria. Pior. Agora, se que ti, em vez de você pensa só no lado negativo daquele problema, você busca a solução em forma de dar a volta por cima, é claro que te afeta tanto. Enquanto de mim, se eu focar só no lado negativo, só nos problemas que está causando, não te fica lá. E a tendência é afunda mais, ok? Tudo isso tem a ver com nossa capacidade de avaliar a situação onde nós está, ok? Exato. Cada um tem esse background, cada um tem histórias, então nunca pude. Se me não faz assim, se não cai doença, não compara nas vidas, é verdade. A não ser doença, aquele lado belo. O que você está mostrado? Belo, como quem diz, o que você está mostrado? Yeah. E nunca pude ter só que ali na nossa vida, se nunca tem equilíbrio, né? Tem altos e baixos, não tem que estar sabe, sair de baixo vai alto, vira cá sempre linha reta. Sube, desce, cai, revira, dá os cambalhotas. Tá a fazer parte, meninas. Ok, meninas. Alguma dúvida além do que acrescenta mais alguma coisa sobre saúde mental? Assim, mais alguma coisa, meninas? Vocês fazer algumas perguntas ou não? Não, que eles fazem, não, eu não responde. Se não ficar algum para responder, não se fala, né? E também, meninas, pode sempre mandar, quem quer fala, licenciando, nós pode sempre mandar mensagem para mim ou para Leida, no nosso Instagram, tá fala. Leida aquele dia tinha falado, nós tem sigilo profissional, quem nos preocupa. Então, eu tenho dúvidas ali, ou senão tá passa para mais uns tópicos que não deixei em falta semana passada, só para acrescentar assim, né? Ok. Acho que essa, acho que essa dúvida, ninguém quer saber nada, então que tem dúvida. Ok. Uhum. Você quer prosseguir?
Ou para Não, continua. Miss, semana passada não fala de psicologia, psicólogo, mas não esqueci de falar de uns três assuntos importantes dentro da psicologia e psicólogo. Sobre acompanhamento psicológico, terapia e avaliação psicológica. Hoje, então, eu falar em um breve, usei aqui cada um desses. Mas que tem dúvida. Mas, Catine, boa. Tá bom, tem os manda. Então, porque continua, Leida. Sim, por exemplo, nunca sabe se você tem noção de que qual que é a diferença entre acompanhamento psicológico e terapia ou psicoterapia. Nunca sabe se o ministro tem algum conhecimento sobre isso, se alguém que está ali conosco já costuma fazer ou não. Pronto. Não sei, fala, eu sou na experiência que tenho feito, né, na minha dia a dia profissional. Por exemplo, imagina, horas que está a fazer acompanhamento psicológico, é uma coisa diferente, normalmente é uma coisa mais breve, ou então está a fazer de tempo em tempos com alguém. Dependendo da necessidade de alguém e dependendo de coisa que alguém precisa. Mas é algo menos intenso do que uma terapia. Imagina, então eu uso um exemplo. Tem um cliente, vou ser cliente, é paciente. Um cliente, por exemplo, que tem um historial mesmo pesado desde a infância. Mesmo muito pesado e se que gosta de ter, por exemplo, está na casa de uns 30. E gosta que sabe encher mesmo essa necessidade, por exemplo, de ter um psicólogo na vida como seria dia, só já me tem muito comportamento que é adaptativo na dia a dia. Então, busca ajuda. O que é que me faz? Com o tempo, isso também depende sempre do contexto, né? Tempo que tem com ele é mais ou menos um ano. É um ano que tem para ajudar como psicólogo. O que é que me faz? Entende bem se histórico familiar, se história de desenvolvimento, infância, adolescência, te gosta. E hoje a coisa que tem negócio, qualquer queixa que tem. Ok. Está a ajudar, minha foco no acompanhamento é ajudar a resolver problemas que tem de comportamento goste, que está a impedir de ter uma vida normal goste. Assim? É claro que já hoje tem muita coisa de passado que está lá que mesmo resolve, mas como o tempo que tem que é pouco, é só um ano que pode ajudar, né? Nosso protocolo é um ano. Então, acabar e fazer terapia com o amor. Como terapia é algo que vai mais profundo, vai mesmo de raiz de problema, ou seja, não estava a bater infância, não estava a garbatava tudo aquele lixo que estava lá e lá acredita matarava mais problema para ele ainda. Amor, imagina, para resolver problemas que está lá no passado, tem que trazer tudo à tona. Imagina, nós tudo lixo que está debaixo, nós por arriba. É uma confusão, né? Na cabeça daquele alguém, se estava mal ainda fica pior. Então não tem que estar tentando resolver. Só que terapia é algo que alguém está fazendo durante anos seguidos. Então, se na terapia não está fazendo tudo que ela pode, mas está muito coisa lá que me se resolve. Mas, como o tempo é pouco, acompanhamento é só um ano, então você está ajudando naqueles problemas que tem iminente, que gosta, que surge na sua vida. Então, você tenta que tenha uma vida minimamente adaptável, né? Minimamente confortável. Mas, por exemplo, horas que ele termina com ele, não tem que caminhar, não está explicando a situação direito, não tem que caminhar para fazer terapia mesmo. Onde que passa o seu tempo com o terapeuta, para modo de sabe. E, se bem que ele é que sabe, né? Mas já me tem coisas lá que me esti levantar. E já sabe, mas que as coisas se não levantar, mas está causando seu sofrimento. Então, certeza absoluta para mim. Imagina, tem uma figura na sua vida que é uma figura que é uau, que é tudo para ele. Mas sabe, mas aquela figura é que causa tudo que esse problema que tem negócio. Então, é claro que nunca se vai vir para ele para mexer lá. Como eu disse, não deixar ele com mais dor, com mais problema, nunca está resolvendo nenhum coisa nem outro. Pessoas? Exatamente. Ou seja, acompanhamento psicológico é para não tentar ajudar alguém na seu dia a dia, nas coisas que se gosta, e se não já tem uma coisa que no começo, tipo, toca nele, nunca te toca. Enquanto que terapia ou psicoterapia é algo que está bem mais a fundo. É algo que está precisa de mais tempo, ok? É algo que não tem que estar trabalhando um trabalho mais árduo e que, talvez, o cliente pode pensar, ok, em vez de dar um passo para frente, você está 10 para trás. É necessário. E aquele cliente tem que dar aquele 10 passos para trás
pode dar um ou dois para frente. Nunca sabe se foi claro dessa forma ali, em vez de dar teoria, foi uma coisa mais prático. Foi rápido, foi fácil. Foi muito, Ok. foi muito fácil. Meninas, dúvidas? Foi muito fácil de entender. Foi? Boa. Interessante. Dúvidas, meninas? Ah, foi isso. Mas foi muito prático, senhora psicóloga, então. Ai, eu tenho dúvida? Liliana, tenho dúvida? Manda ali. Não foi claro. Nossa, foi claro. Foi? Boa. Ok. Então, mais alguma coisa para acrescentar? De minha parte, de parte de nós ilustres convidados? Não, ministro, nada. Assim, para nunca tomar amigos que eu tenho, senão essa foi não, tem quem da gajanta, ó. Alguém está com fome, portanto. Ah, ministro, também falta e fala sobre avaliação psicológica, né? Ah, já me tem a cabra. Falta falar sobre avaliação psicológica. O que fala que tinha um por estica. Até minha cabra. Ela é minha cabra. Ah, ok. Tô bem. Uhum. É só pode continuar. Pronto. Avaliação psicológica, como o próprio nome está falando, é uma avaliação que não está fazendo. E nós, para não fazer avaliação psicológica, não tem que estar recorrer a vários recursos. Recursos esses que não pode falar testes psicológicos, ok? Não tem que ter testes psicológicos que está a fazer avaliação a vários níveis. Por exemplo, testes de personalidade, ou então alguns testes que nota e fazer despiste de bem-estar, para nós também, por exemplo, se alguém tem alguma tendência para depressão, para agressividade, para sensibilidade interpessoal, para obsessão e comportamentos obsessivo compulsivo, para psicoticismo, neuroticismo, ou seja, é um conjunto de testes que não tem, que não está fazendo, alguém não te aplica, alguém está fazendo, consoante a resposta que dá e que as respostas estão direcionadas para uma patologia, ok? Então, horas que não aplica teste, que as baterias de teste, não está hoje se alguém tem tendência de bem mais para ser um alguém obsessivo-compulsivo, ou se é um alguém que tem tendência a ser mais depressivo, ou outros tipos de patologia que já menciona ali, tá bom? E também no por hoje algo que está ligado à personalidade, ou então algo ligado à parte cognitiva também, tem testes e cognitivos, que é mais para não olhar se aquele alguém, por exemplo, no por hoje idade mental, aquele alguém, e no por hoje também se essa direito a nível mental, não sabe falar para se essa tiver, mas pronto, é como expressão para usar, ok? Pronto, é para nós assim, a nível cognitivo, se tudo funcionalidade está ok, tá bom? E que ele não pode fazer tanto alguém que sabe fazer psicoterapia, ou então alguém que sabe fazer acompanhamento psicológico também. E nós, antes de não fazer isso, pô, nunca tá fazer isso à toa ou a qualquer alguém. Não tá fazer tendo em conta indícios que a pessoa está dando ao longo de acompanhamento. Ok? Na cada consulta, por exemplo, não estou, ok, qual que é a queixa daquele alguém, qual que é se maneira de ser e de estar. Não é? Está dando sempre indício e nós não estamos fazendo um conjunto de testes e eu não sabe o que é que não crê. E é claro que as avaliações nem sempre darão um resultado concreto. E pode dar alguns resultados, ok, mais ou menos. E isso depende do momento em que a pessoa está. Ok? Uma hora que não fazia avaliação, pode ser que não pode dar também os outros casos práticos. Imagina, não fazia uma avaliação há pouco tempo, mas aquele alguém tinha passado por uma situação mesmo difícil na sua vida. Então, a forma que responde que esse questionário era só pensando naquela situação que vive. Então, canto que toma resultados tudo, que fazia cotação,
Eu falei, ok, e será que aquele alguém responde na Civira geral ou só naquele momento? Pode explicar a ele, ok, ó, que responde aquele questionário ali, pensa nos últimos 2 anos de vida, o modo que você comporta. Quando que me fala com ele, antes de desenvolver o resultado, me tenta explorar para onde, ok, mori que faz, mori que responde. Ele vai estar explicando, naquelas perguntas mais ou menos que me bate tocar, ele fala, não, a mim, que ele responde, tendo em conta aquele acontecimento ali. Me bate explorar, hoje, mas tudo estava focado naquela. Eu falei, ok, então, aquele resultado, ele nunca pode levar ele em conta. Nunca pode ter ele em conta para que essa forma de agir e de ser no dia a dia. É só direcionar para aquele problema. Então, por isso que nós não temos que ter teu atenção e cuidar horas que nós fazemos um diagnóstico, ok? Pô, nunca pode só para morrer o teste dar aquele resultado, ok? Aquela pessoa é uma pessoa tem algum problema, tem, por exemplo, depressão, ou é maníaco, é pessoa que tem crise qualquer. Não. Tem que ter teu atenção e tem que ter explorativo, até porque se não faz um diagnóstico errado, problema acho que é mais para nós do que, do que para paciente. Pronto, um caso se estica demais. Não, o que não. Sobre também, não tem observação, tem questionários da Alemanha Canton da Sugaba e a avaliação foi observação de da Alemanha tema da área de estrangeiros na cidade. Era a avaliação psicológica que não fazem. E depois também a única outra essas componentes não quer ficar e trabalho é que teoria isolado nesses cantos. Quem que estuda fora, acho que passa por mesma coisa que nós. Então, que ela foi um dos resultados não são que ele não pesquisa. E também também, né? Tempo de estudante. Fica de fazer uma adaptação, um questionário de adaptação de juvenil. Então, também é mais um tipo de teste do que no hoje, e lá é uma população. É aplicável aquele teste na uma população. Então, é para além de testes psicológicos, não tem entrevistas, não tem observação, não tem questionário, tudo que ela não pode usar para não fazer uma avaliação psicológica. Dependendo do contexto que não está, dependendo sempre de situação que não encontra. Se não contexto clínico, é claro que na consulta não estava todo observa alguém, não estava todo, ok, que teste que é melhor não aplica ali. E depois não aplica teste. Por exemplo, vamos falar em negócio de teste. E hoje, por exemplo, vamos fazer uma entrevista a um militar cabo-verdiano. E no fazer nós era um grupo de 3 psicólogos e é como, né, tá fala crioulo, e estava lá para traduzir algumas coisas assim que entendemos. Vamos, e para cada população que não está teste tem que estar ser validado e adaptado para aquela população. Exato. Teste, nós em Portugal não tem o teste psicológico que está validado para a população portuguesa. E nós, na minha trabalho, não fazemos coisa interessante que não valida alguns testes para a população cabo-verdiana. E é um trabalho ainda experimental que nos desenvolve para nós cidadã. E o que é que eu fazer na teste? O teste tinha um conjunto de perguntas, SCL90. Já sabe se o ministro tem um conhecimento, mas pronto, é um teste para fazer algum despiste. Nunca sabia entra também por menor. Então, o que é que faz? Tem 90 perguntas está em português, o que é que faz? Tradução de que as perguntas para crioulo. A psicóloga lá na Cabo Verde e o Jair falou, ok, então não entende tudo que as perguntas, está check. O que é que não faz? E aplica lá num conjunto de uma população específico e depois nós ali não fazemos cotação e não acha resultado. Ok, estava o ministro que está sinalizado. Sinalizar é cozer, é horas que, ok, que na algumas dimensão, por exemplo, depressão, que alguém tem alguma pontuação alta, assim não está sinalizado. Então, não é sinalizativo. Então, o que é que não faz? Não fazer entrevista para não bem olhar e para não bem entrar limpo que esse resultado e para não olhar se de facto aquela pessoa tem alguma tendência para aquele problema ou não. O que é que não chega à conclusão? Lá está, aquela pessoa também se respondeu tendo em conta um acontecimento específico de sua vida. Ou seja, não hoje é uma teste
tá validar para a população portuguesa, para morrer que houve enviesamento, eles entendem direito, eles conseguem responder direito, e foi mesmo um trabalho super interessante. Como penso, me já falava isso, se teste está só na português e eles podem, tem algumas coisas que eles podem interpretar direito. Para morrer. É claro que a vivência de Portugal é diferente de vivências de Cabo Verde. Tem algumas coisas culturais que é diferente. Que nos reage que é normal para nós, mas aquilo pode ser que é normal. Ou vice-versa. Então, não faz aquele trabalho ali e hoje, por exemplo, não estava perante aquela situação ali e falou, uau. E por acaso corre super direito. E não pode fazer aí mais adaptações de questionários para e na tese de mestrado adapta um questionário inglês americano para a população portuguesa em relação à delinquência juvenil. Não pode passar de aquele para a nossa população cabo-verdiana. Exato. É uma coisa mais. Aquela coisa dá trabalho, mas Você, estica, já está passando uma hora. Então, não, para assim, não tem uma pergunta ali e Liliana faz uma pergunta ali, está falando, então se eu tenho um cliente que está precisa de que as clientes está precisa trabalhar aqueles aspectos inerentes a si passado para ter um bom funcionamento nesse dia a dia. Se é acompanhamento psicológico ou se é acompanhamento, trazer coisas de passado. Não, e pode ser acompanhamento, sim, pode ser acompanhamento ou psicoterapia. Isso, por exemplo, exemplo que ainda é para morrer naquele acompanhamento psicológico que fazia, tinha tempo limite. Por exemplo, era um caso de estagiários. Como tem um estagiário, ele te acompanha uns casos, que no horário, mas estagiário está a fazer estágio só de setembro a maio, praticamente. Então, como aquele tempo é pouco, era acompanhamento que se fazia, então, falou, ok, ali cabale pena, bem desinteira tudo que as cenas que está para trás. Então, como é pouco tempo, então tenta dar estabilidade emocional gosse e dar ferramentas de lidar com esses problemas no dia a dia gosse, então também e mexer na ferida que para ele está sarar, mas para mim aquele é avaliação, tá bom? Aquele é avaliação de pessoa. Pô, para aquela pessoa, aquele problema lá que existe. Mas a mim como psicóloga, eu chamo que ela existe. Mas só quem está decide, ok, vale a pena mexer naquele ferida lá gosse? Nunca podia acompanhar ou melhor de Exato, quando não está mexendo naquele ferida, ela começa a sangrar, depois, não está por só um penso, não está deixando ela pôr, nunca pode acompanhar depois, já não está causando mais estrago, ok? Mas imagina se um acompanhamento que não sabe fazer com alguém que não tem o tempo à frente, que ele sim, não pode fazer, mexe na tudo e mais alguma coisa. Desde que aquele alguém está permitindo e também desde que sabe uma que está ser prejudicial e uma aquela pessoa que está corre risco de para acompanhamento se de repente e até fica com problemas tudo à tona. Okay. Ou seja, que ele tem a ver com sensibilidade de psicólogo. Exato. Okay? Calha é bom como psicóloga ou já calha que melhor para o cliente, sim. Dar assim uma versão geral, mas adaptar. Se manda explicar ali com o instrumento, tudo é adaptado para a pessoa, para a população que em geral é uma receita próprio para todo mundo não seguir, senão é adaptado para cada pessoa. Para cada pessoa. Imagina, acompanhamento também mais é para nível de autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal. Então, é por ser alguém que tem um problema e não sabe fazer acompanhamento, mas a partir daí, ao longo do acompanhamento, pode ser um ano ou dois, bem hoje, assim, tem algo lá no fundo e se calhar é que sabe, mas a minha não sabe, mas está lá. Então, que ele está cabe a mim, como psicóloga, como profissional, e também hoje, qual que é melhor para aquele paciente, ok? Para aquele cliente. Então, não pode mexer lá ou não, para mim, se sabe manter um alguém que se acompanhar só para X meses, não tem que fazer de tudo para estar direito naquele tempo. Sem deixar ele direito, ok? Nunca pode deixar ele pior do que se me chega na mim. Ok. Okay. Princípio de beneficência e não maleficência cliente. Mais uma pergunta ali, para onde que relacionamento tem um peso que está levando à depressão? Sarinha, aquele pergunta para próximo. Para próximo, mas como eu falei, problemas emocionais nisso, acho que os grandes que estão levando a depressão. O que eu faço saúde mental é modo de maneira que eu lida com as emoções. Então, se nunca tenho isso, nunca sabe lidar direito com as emoções, está levando sim a depressão. Mas que ele tema de depressão tem fala, não próximo live, para já fica prolongado. Só uma coisinha, meninas, ou seja, nós
Está sempre atento a um cena que se bem flanhoso. Mas que nós não está funciona. É um acontecimento, ou seja, está acontecendo coisa, está desencadeando pensamento, está desencadeando emoção e está desencadeando comportamento, ok? Ou seja, tudo isso, ora se aconteceu coisa, está depende de modo que nós não avaliamos aquela situação. Se não avaliar mais ou menos bem, pensamento pode ser positivo, emoção positiva, comportamento adaptativo. Mas se por contrário, tem um pensamento, não avaliar mal, ou seja, tem pensamento sempre negativo sobre aquele acontecimento, sentimentos, emoção é negativo e comportamento também é desadaptativo. Não está fica sempre num ciclo, ok? No funcionamento normal é isso. Está acontecendo coisa, não está pensando, não está sentindo, não está comporta. Agora, a partir daí, nós que devem adaptar, mas que não está pensando, não está sentindo, mas que está comporta. E que pé que tem. Exato. Ter um relacionamento, ok, vida que segue. Mas para alguém, ter um relacionamento é um motivo de luto, de tristeza profunda, que te leva à depressão. Então, depende de alguém com o peso que não te dá na cada... E o peso que não te dá, resposta que não te dá. Bom, meninas, tinham ser mais questões, gostam de mandar questões para privado. E próximo semana, eu começo março, mês de mulher, com lives sobre mulher. Nunca tem discutir, rapaz, não tem nenhum também, mas por enquanto, março, mês de mulher, sobre mulher, então, nos preparam, estou preparado. Meninas, rapazes, homens e senhores e senhoras, nos mandam as perguntas, senhores que falem, e depois no tempo e temas que nos abrange para cada semana, nós está falando, nós está preparando as questões que nós queremos falar. Acho que o primeiro tema é mulher e sociedade, né? Eu, sinceramente, nunca se lembra. Nunca mentiu. Mulher e sociedade. Então, os bata pensa, ela consegue não tá e mulher e sociedade, como ela consegue não tem fala sobre ele. Nos manda questões também. Nunca quer tomar uns tempo mais do que sim. Eu desculpa, nós não arma por longa porque usa fala, tio. Sim, no arma estica um bocadinho. Mas, a situação começa a falar, tio, mas tá corta. Leda hoje vai tudo para bom. desculpa, meninas, mas é um gosto, não sabe? Alguém nos pergunta, lenta, por pena acelerador que tá para, mas. A minha neta que parar, não é mentira? Ainda tenta trocar neta para semana. Olha lá, olha lá. Bom, menina, obrigada, Matheus, por ter acompanhado. Obrigada. Leda, obrigada. Meninas, obrigada por a interação conosco. É mesmo isso que não crê. Para nos pergunta, para nos dar feedback, é sempre reconfortante para nós, ok? Tá, não tá esperando nos próximos sexta, tá bem? Sim, até lá, nós fica direito, nós cuida de nossa saúde mental, ok? Depois eu publico na barra da questão, tá bom? Vá, tchau, tchau. Boa noite. Bom fim de semana, meninas. Beijinhos. Tchau. Tchau, Cati. Beijinho. Tchau.